Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar novamente sobre cultura organizacional. Dessa vez tentando entender como estudar e como intervir sobre a cultura organizacional, ok? Vamos lá! Olha só, gente, existe muito estudo sobre cultura organizacional e muitas vezes isso se faz medindo, né, esse fenômeno de alguma maneira. Existe uma série de formas de medir a cultura, de descrever por meio de instrumentos de medida organizacional como é que são as crenças fundamentais e os valores em uma determinada organização. É claro que essas medições envolvem, em alguns momentos, alguma dificuldade, né? Por exemplo, o fato de que algumas organizações elas enfatizam alguns valores em detrimento de outros que também compõem o ambiente organizacional. Agora, a medição, né, a mensuração da cultura, ela tem algumas tendências que podem trazer dificuldades. Por exemplo, elas acabam simplificando os valores que estão ali na organização presentes e que muitas vezes são mais complexos do que parecem sugerir os instrumentos de medida. Outra coisa é que esses instrumentos de medida, né, que servem para o estudo da cultura organizacional, eles acabam capturando os valores que são mais disseminados, né, compartilhados entre todos. Ele acaba ignorando alguns valores que estão ali presentes, mas não são compartilhados por todos. E muitas vezes esses instrumentos também acabam ignorando os pressupostos a esses valores, o que é uma coisa importante. E geralmente, um outro problema é que essas medidas de cultura organizacional podem tratar a cultura organizacional como algo homogêneo e claro, quando na verdade nós sabemos que a cultura costuma ser algo heterogêneo. Né? As culturas organizacionais, elas convivem com subculturas muito diversas, inclusive, principalmente quando a organização ela é um pouco maior e a gente também precisa levar em consideração que os valores também são pessoais e não apenas organizacionais. Uma medida que tem sido muito comum e útil para o estudo das culturas organizacionais é aquela que a gente pode, aquela em que nós podemos vislumbrar basicamente 5 dimensões pelas quais a gente avalia a cultura organizacional. A primeira dessas dimensões é a dimensão individualismo-coletivismo. Né? A gente, inclusive, é até fácil entender o que é que ela parece estar apontando. Né? Essa dimensão envolve o quanto cada pessoa na organização se dispõe a confiar e depender de outra pessoa. Se a gente tem um resultado inferior nessa medida, a gente chama isso de individualismo. Se o resultado é superior nessa medida, a gente chama isso de coletivismo. Uma outra dimensão é o que a gente chama de distância do poder, e isso nos informa acerca de quanto a distribuição de poder dentro da organização é igualitária ou não. Uma distância maior das pessoas que ocupam, né, posições de poder ou uma distância menor entre elas. A terceira dimensão diz respeito à evitação de incerteza. Essa dimensão nos informa acerca de o quanto as pessoas toleram situações de ambiguidade em ambiente organizacional. A quarta dimensão, ela nos informa acerca de masculinidade e feminilidade, ou seja, o quanto em uma determinada cultura organizacional o sexo importa na definição de papéis sociais. Em algumas, os papéis sociais estão mais ligados ao sexo, em outras, estão menos ligados. E em quinto e último lugar, né, a última dimensão, diz respeito à visão de curto prazo ou longo prazo. Obviamente, né, a gente já pode supor isso. Essa dimensão ela nos informa acerca de o quanto a perspectiva de tempo, né, organiza, define a vida das pessoas em um determinado ambiente organizacional. Eu queria mostrar aqui alguns estudos que foram feitos baseados nessa escala de Hofstede, né, que a gente acabou de mencionar, em algumas nações específicas. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, com relação a individualismo e a coletivismo. Vejam onde está o Brasil, né? Uma medida baixa de individualismo e uma medida entre mediana e alta
de coletivismo. Aqui a gente tem com relação a todas as dimensões que a gente viu até agora. Eu queria destacar que no Brasil o individualismo tende a ser baixo, o coletivismo tende a ser alto, a distância do poder tende a ser alta, como a gente supõe, né, em contato com a nossa própria cultura. O quanto a gente tem aversão à incerteza no Brasil também é alta, assim como a maneira como a gente organiza a realidade organizacional em termos de tempo. Aqui, a medida que nós temos é mediana. Veja só, para a gente citar como exemplo de como a cultura organizacional oferece uma contingência importante para a gente pensar a eficiência organizacional, eu vou mostrar aqui para vocês uma propaganda, né, aliás, duas peças de propaganda comparando a McDonald's, que é uma rede de fast food muito conhecida no mundo inteiro, com uma rede de fast food que começou no Ceará, se espalhou pelo Rio Grande do Norte, um pouco da Paraíba, que se chama Pai d'Égua. Aqui a gente vai ver como a cultura organizacional pode favorecer uma organização pelo alinhamento que ela promove com o ambiente em que a organização está. Não é? O conteúdo de uma cultura, quando ele é compatível com a cultura externa, pode favorecer um negócio. Nesse caso aqui do Pai d'Égua, nós temos uma cultura nordestina, por exemplo, que enfatiza elementos como queijo coalho, que é vendido dentro desse Pai d'Égua, e carne de sol, com nata, que é conhecido aqui como creme do sertão. Esse não é o caso. O McDonald's ele acaba oferecendo um tipo de comida para as pessoas do mundo inteiro, e é difícil as pessoas se identificarem com isso, muito embora recentemente o McDonald's esteja se adaptando às culturas nacionais. Né? Outra coisa interessante diz respeito ao grau de força da cultura. A cultura ela é eficaz para promover a eficiência organizacional quando ela é apenas moderadamente forte, quando não se trata de uma seita. Veja um exemplo mais uma vez do McDonald's. Justamente porque ela consegue se adaptar às culturas nacionais, ela precisa de flexibilidade a isso, que ela é um dos termos da sua força. Então as culturas elas oferecem condição de eficiência às organizações quando elas têm um certo traço adaptativo, né? Quando elas oferecem a possibilidade de aprimoramento contínuo. Então aqui a gente tem alguns elementos formalizados e mais abrangentes de coisas que podem oferecer à organização como um todo eficiência. Por exemplo, a cultura organizacional ela pode ser um fator de atração ou de repulsão com relação aos seus valores. Né? Ela pode atrair funcionários ou ela pode repelir. Os funcionários podem se identificar ou não à cultura, né? os potenciais funcionários e colaboradores. A cultura ela também pode oferecer modelos para a percepção e ação dos colaboradores que tenham poder, por exemplo, de moldar atitudes, até mesmo de fundadores e líderes. Eles tiveram a sua visão moldada por certos valores e isso pode ser útil para moldar as atitudes dos colaboradores que venham a se agregar. Uma outra coisa é que a cultura ela vai tornar a percepção, por exemplo, da oferta de recompensas que uma organização faz mais ou menos coerentes. E isso vai ter um efeito interessante sobre como, dentro da organização, se pode manejar a ação ou reformular a ação pela distribuição de recompensas, como a gente sabe que é o caso. E a cultura ela pode oferecer a condição para que a organização opere com a estrutura física e os artefatos de que ela dispõe. A cultura ajuda, por exemplo, a instalar, a materializar certas crenças, valores e orientações em elementos físicos do ambiente, como uma farda, como um estilo de mobília e arquitetura, um protocolo de ação e assim por diante. Então, gente, a gente vê aí que a cultura ela pode oferecer eficiência organizacional, mas ela pode também ser um obstáculo para o desenvolvimento organizacional em algumas situações. Por exemplo, quando a cultura é excessivamente institucionalizada e adquire vida própria, ela se torna um pouco mais inflexível, difícil de mudar, difícil de moldar, e isso pode ser um obstáculo à mudança quando ela é necessária. Né? Aliás, a cultura muito frequentemente oferece barreiras importantes às mudanças
E isso é prejudicial quando os valores eles acabam não concordando com aquilo que é necessário para melhorar a eficácia organizacional. Outra coisa é que a cultura organizacional pode oferecer uma barreira à diversidade, né? Quando ela sustenta certos vieses organizacionais, e isso torna as pessoas insensíveis, aquelas que compartilham uma determinada cultura, à diferença de outros indivíduos. E ela pode, por exemplo, nesse sentido, uma cultura organizacional oferecer barreiras a certas aquisições ou fusões entre organizações. Isso significa uma limitação das possibilidades de negócio de uma determinada organização, né? Se tem duas organizações que pretendem fazer uma fusão, mas as suas culturas são muito diferentes e até incompatíveis, é claro que isso dificulta o processo. Então, o que é que a gente precisa buscar em uma certa cultura organizacional? É importante que ela seja tolerante aos riscos, isso dá mais eficiência à organização, e que nesse contexto ela seja medianamente tolerante a erros, porque os erros eles acabam fazendo parte da vida organizacional, e se eles não forem tolerados em algum nível, a organização não experimenta, ela se torna inflexível, difícil de se adaptar. Os gestores eles têm um papel na intervenção sobre a cultura organizacional. Eles, por exemplo, oferecem aos colaboradores modelos visíveis de como ela se realiza, eles comunicam expectativas éticas e, eventualmente, eles fornecem mecanismos de proteção à cultura organizacional. Espero que tenham entendido, gente. A gente acaba aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Valeu, gente. Até mais.